Aí. Esperar só um minutinho. Prof, deixa eu só te fazer uma perguntinha. Eu tinha esquecido de postar o julgado e eu posso colocar agora lá no fórum da aula 2? Pode. Mari, né? É a Mari? Isso. Mari, sim, pode sim. Até se for interessante, a gente pode conversar aqui. Maravilha. Tá legal. Tô dando uma grifadinha ali nas coisas interessantes para a aula daí. Tá, show. Ah, obrigada. Pessoal, me ajudem numa coisa. Vocês enxergam aí só o que eu estou compartilhando, que é a aula 2, é isso? Ou enxergam atrás o que tem? Não, só o Word. Tá. Não, só o Word, prof. Ok, sem problemas. Aí eu vou compartilhando a telinha do... É que a funcionalidade do básico acaba não sendo o ideal. Mas vamos lá. Vou dando sequência aqui, porque a gente vai se repetir um pouquinho. Então, a base do Estado Democrático não deixa de ser diferente aqui, né? Então, pontuando novamente a questão da autonomia da vontade, né, que são dois grandes enfoques, o enfoque do direito privado, que é estabelecer uma relação de não contradição à lei. Isso quer dizer, no direito privado eu posso fazer tudo que a lei não proíba, e no direito público, então, esse critério de subordinação à lei, né? Então, existem alguns autores que vão trabalhar com a ideia de que o princípio da legalidade não deixa de ser uma extensão do princípio da supremacia do interesse público, né? Porém, né, ele vem positivado, ele vem de forma expressa e não poderia ser diferente. É importante a gente pontuar aqui quando a gente fala do princípio da legalidade como princípio basilar. Existe uma diferença, né, tecnicamente falando, entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. Tá? O princípio da reserva legal, ele também é aplicável no caso do direito administrativo, porém ele é tido quase como um subprincípio, obrigada, Stephanie. Quase como um subprincípio da administração pública, e que vai se referir especificamente à necessidade de ter uma regulamentação expressa, algo extremamente fechado, ou seja, uma descrição específica daqueles elementos que nós vamos ter ali. Querem um exemplo interessante? Ali eu até trago um exemplo relacionado à questão da relação de emprego e a proteção da despedida arbitrária ou sem justa causa, onde a própria Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 1º, remete, então é um exemplo claro de trabalho, mas a própria Constituição remete para a lei complementar. Isso quer dizer, para que eu saiba o que é despedida arbitrária ou sem justa causa, eu preciso ter uma regulamentação posta em lei complementar, numa lei específica. Isso quer dizer reserva legal. Eu reservo a lei para que ela interprete, para que ela diga que este determinado conceito que foi posto na federal ou dentro da própria lei. Vejam bem, aonde isso se aplica, dentro do direito administrativo. Que é importante que a gente ligue o plim-plim, gente. De novo, eu vou falar um pouquinho, desculpem, mas vou falar um pouquinho do direito penal. Lembram que lá no direito penal, vocês viram que o princípio da reserva legal está vinculado à ideia de tipicidade, né? Vocês vão lembrar que os elementos de um crime, nós vamos ter lá uma determinada linha de elementares postas em lei de maneira expressa, né? E aí nós vamos ter subprincípios lá, legalidade estrita, legalidade escrita, né? E aqui não é aula de direito penal, mas enfim. Da mesma forma, no direito administrativo, e aqui acenda um plim-plim, quando nós temos o que nós chamamos de direito administrativo sancionador, ou exercício do poder disciplinar, que a gente vai ver nas próximas aulas, quando virmos os poderes,
mas vocês já começam a tatear dentro disso, a gente vai lembrar que toda vez que o direito administrativo, através de lei ou da Constituição Federal, estabelecer uma penalidade administrativa, olhem lá o que eu estou falando, eu estarei sujeito ao princípio da reserva legal, porque o indivíduo precisa saber exatamente qual lei estritamente ele está infringindo para que ele tenha a aplicação da penalidade. Olha isso! Isso é uma construção doutrinária, professora? Sim. É uma construção jurisprudencial, professora? Sim. Sim. É. E vejam bem, gente, é extremamente salutar e é praticamente pacífico que se pense isso. Vocês imaginem se vocês levassem, por exemplo, uma multa de trânsito sem nem saber o porquê, né? Percebam que é preciso saber qual a infração administrativa que está sendo posta, assim como, né, na mesma linha, qual a infração penal que está sendo posta para que se tenha a aplicação da penalidade. Percebem isso? Então, o princípio da reserva legal, ele é um subprincípio, ele é uma decorrência do princípio da legalidade, mas ele não é sinônimo, ele é algo que está correlato, mas que determina uma espécie normativa mais específica, mais estrita, posta de maneira específica. Tá bem? Muito bem. Aí a gente vai para um princípiozinho que eu gosto muito, particularmente, que se chama princípio da impessoalidade. Peço que vocês nunca mais na vida esqueçam este tal princípio da impessoalidade, porque ele vai aparecer na vida de vocês em diversas formas. Então, assim como a resposta muitas vezes é no concurso público, na prova, enfim, é lei, a resposta também muitas vezes é princípio da impessoalidade. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre isso é a ausência de subjetividade. E eu vou ajudar vocês e vou colocar um negrito aqui, até um vermelho, para vocês lembrarem. O princípio da impessoalidade quer dizer que, em que pese a administração pública seja calcada pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e possua prerrogativas e privilégios, o administrador não pode fazer tudo aquilo que ele quer, ele vai fazer aquilo que está descrito em lei. Vincula supremacia do interesse público, indisponibilidade e legalidade. Faz uma linha em cima sobre tudo isso e joga lá na ausência de subjetividade. Isso quer dizer que o indivíduo não pode fazer aquilo que vem da cabeça dele. Isso quer dizer que ele não vai fazer com que seus administrados o que ele bem entender, ou aquilo que estiver afeito ao seu interesse particular, aquilo que ele pensa como ser melhor ou pior. Ele deverá atender ao interesse público. Olha isso, gente. E aqui tem um conceitinho muito legal que eu trouxe para vocês, que eu vou me permitir a ler, porque ele é extremamente interessante para a gente lembrar. O Celso Bandeira de Mello diz assim, traduz a ideia, a impessoalidade traduz a ideia de que a administração tem que tratar os administrados, isso quer dizer os particulares, sem discriminações, benéficas ou detrimentosas, ou seja, benéficas ou maléficas. Nem favoritismo, nem perseguições são toleráveis, empatias ou animosidades. Políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa. O princípio em causa não é senão o próprio princípio da igualdade ou da isonomia. Gente, percebam, qualquer indicativo pessoal em relação a isso faz com que a gente esteja ferindo a impessoalidade. Percebem isso? Percebem esse movimento que nós vamos ter? Pois é. Olha só. Não na prática. Boa, Josi! Tudo isso que a gente está falando é bem por aí, né?
não é o nosso mundo ideal, a gente sabe que existem uma série de interferências e mais, né? Lembram que a gente disse da diferenciação quando nós falamos de ato de governo e atos administrativos. Os atos de governo são as chamadas escolhas políticas. Isso quer dizer os planos, as metas, aquilo que o governo vai decidir. E os atos administrativos, em tese, têm que estar de acordo com esse artigo constitucional. Muito bem lembrado, Josi. Vamos lá. Olhem só a quantidade de situações, a quantidade de enfoques que nós vamos poder ter quando a gente fala da impessoalidade. O primeiro deles, Celso Bandeira nos traz, né? A ideia do enfoque de isonomia. Isso quer dizer tratar os iguais em condições iguais e os desiguais de acordo com as suas diferenças. Está lá quase no conceito do princípio da igualdade, de maneira geral, lá no nosso artigo 5º, né? Muito bem. Eu abro o mapa e me embanando um pouco aqui, peço desculpas. Tá? Muito bem. Se for algo urgente, conseguirem falando, até melhor, tá? Então, o enfoque da economia, gente, ele vem muito claro dentro da impessoalidade, na medida em que, no momento em que eu não garanto igualdade de condições para os indivíduos, como, por exemplo, para os meus administrados, dentro de um concurso público, eu estou ferindo, com certeza, o princípio da impessoalidade, né? Então, vejam como essa garantia de isonomia, ela também vem no sentido de afetar a própria impessoalidade. Se nós formos lá no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, e eu trouxe como exemplo aqui para vocês, e eu disse isso na aula passada, que a partir da Constituição de 1988, nós vamos ter, então, a obrigatoriedade da investidura em cargo ou emprego público, isso quer dizer que o indivíduo se torne parte da administração pública enquanto agente público, seja pelo exercício de cargo, seja pelo exercício de emprego público, dependerá de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Gente, o que isso quer dizer? Que garantia é essa que a gente quer aqui? Isonomia. A gente não quer mais selecionar os indivíduos para que eles estejam dentro da administração pública, como era antes de 88, por uma indicação política, por uma indicação, enfim, de pessoal, de amizade, que envolva interesses. Então, a forma que se encontrou, que a Constituição encontrou para democratizar o acesso ao universo público foi estabelecer a ideia de concurso público para se tornar agente público. Qual é a exceção que a gente vai ter aí? A questão dos cargos em comissão, que são de livre nomeação e de livre exoneração. Qual é a justificativa para se criar cargos em comissão? E aqui estamos antecipando uma matéria lá de agentes públicos, mas não há problema. Por que existem cargos em comissão para algumas coisas e existem cargos públicos para outras? Empregos públicos para outras? Por quê? Querem me ajudar? Muito bem. Eu não estou deixando muito tempo porque a gente não para, mas se quiserem falar, não tem problema nenhum, tá? Gente, por que isso? Né? Por que a gente coloca esse detalhamento? Porque existem situações de cargos de assessoramento, em cargos de direção, que exigem uma determinada confiança, né? Por isso que chamavam os cargos em comissão em cargos de confiança ou funções de confiança, que hoje são as funções gratificadas. Porque existem determinados cargos que exigem decisões e exigem um assessoramento específico para os quais é preciso que se escolham as pessoas, não de uma maneira aleatória, mas dependendo das suas circunstâncias pessoais. Isso quer dizer que, lembrem, não dá para criar cargo em comissão para tudo. Eu só posso criar cargos em comissão em situações de direção ou assessoramento. Certo? Muito bem.
O segundo enfoque, gente, e aqui eu peço que vocês façam o plim-plim mais gordinho que vocês puderem fazer, tá? É o enfoque da finalidade pública. Existem alguns autores que vão nos dizer que existe o princípio da finalidade. Existem alguns autores que vão trazer, inclusive, o princípio da finalidade como um dos princípios informadores, lá no topo da nossa tabelinha. Muito bem. Por que o enfoque da finalidade pública? Porque é dever, é munus público, o atendimento ao interesse público. Lembram da indisponibilidade, lembram da impessoalidade. O administrador tem a obrigação de agir de maneira impessoal, abstrata e genérica, de proteger o interesse público. Isso quer dizer que a finalidade, os fins, a proposição, o objetivo para o qual o administrador tem qualquer ato administrativo, tem que ser a finalidade pública, tem que ser o interesse público, sob pena dele estar ferindo o princípio da impessoalidade. Querem um exemplo? Querem um exemplo? No município de Cacimbinha do Norte, eu, prefeita de Cacimbinha do Norte, eleita agora, essa noite, meu Deus, resolvo que tenho lá uma verba X dentro do meu orçamento público para a construção de uma determinada escola pública, uma determinada escola pública. Há uma necessidade, sim, da construção dessa escola pública. Eu preciso que essa escola pública seja construída por conta de que eu tenho um déficit de vagas escolares no meu município extremamente alto. Eu simplesmente pego esse orçamento e resolvo que não vou fazer uma licitação para a construção de uma escola pública. Mas vou, na verdade, construir, sei lá, uma ciclovia com este mesmo valor. Resguardem as questões orçamentárias, né, e a afetação do próprio orçamento público, a questão da educação, mas eu resolvo construir essa ciclovia no município de Cacimbinhas, porque esse ano é ano eleitoral. E eu entendo que se eu construir, eu vou ganhar votos da Associação dos Ciclistas do município de Cacimbinhas, que na verdade é o meu âmbito eleitoral, por conta de que eu sou uma atleta. Muito bem, né? Percebam que há aí o que nós chamamos de desvio de finalidade. Isso quer dizer, eu estou desviando de uma finalidade pública comprovadamente que atenda ao interesse público para uma finalidade que atenda ao meu interesse particular, ou seja, para mim. Percebem isso? Muito bem. Ainda, minha gente, ainda, meus queridos, olha lá, um terceiro enfoque bem importante, que se refere à questão... Esse documento dela, onde é que está? Esse documento... Oi, tudo bem? Tá, o documento está dentro do Moodle, tá? No bloco 3. Isso, pode ir lá. Pode ir lá. Nepotismo, Dario, a gente vai falar do nepotismo daqui a pouco. Boa! Maravilha! Já vou ver aqui o julgado. Deixa eu só botar para o ladinho aqui o nosso bate-papo. Maravilha! Muito bem. Pessoal, o nosso terceiro enfoque, e aqui eu peço que vocês abram a Constituição Federal, até eu copiei aqui, né, mas podem abrir a Constituição Federal, vai se referir ao que a gente chama de teoria da imputação. Quando a gente fala da teoria da imputação, isso quer dizer que a atividade administrativa que é exercida pelos agentes, ela vai ser imputada não ao agente como pessoa, não a ele diretamente, mas sim ao órgão ou à entidade. Ó, eu e o meu álcool em gel aqui. Gente, vamos lá. Vejam bem. Vou dar 2 exemplos, tá? Um deles se refere à questão, e que era muito comum
à época, nós tínhamos o que nós chamamos de remoção por interesse público, que na verdade não era caracterizada pelo interesse público no caso dos delegados, né? Então nós tínhamos lá delegados de polícia que faziam determinadas investigações em locais que não eram consideradas apropriadas, que não eram consideradas interessantes para um determinado público. E então, politicamente, se solicitavam essas remoções desse pessoal, né, arbitrariamente, de maneira que eles fossem parar lá em Cacimbinha do Norte, enfim, onde quiser. Muito bem. Por que que isso fere o princípio da impessoalidade? Porque no momento em que um delegado de polícia, uma autoridade policial, instaura um procedimento administrativo, inquérito policial, termo circunstanciado, ele não o faz por uma característica pessoal. Ele não o faz porque eu quero ralar você, porque isso não existe. Ele o faz por quê? Porque há uma obrigação estatal de que, diante de uma notícia crime, se faça a instauração do procedimento policial. Percebem isso? Da mesma forma, quando o Ministério Público, por exemplo, faz a própria denúncia. Se vocês forem olhar, e o Bernardo vai me ajudar aqui, quando a gente escreve a denúncia é feita pelo Ministério Público. Ela é assinada, sim, pelo representante, pelo agente público, pelo promotor de justiça. Mas ela, no cabeçalho dela, na inicial, é posto o Ministério Público representa, o Ministério Público denuncia, Isso quer dizer que, por trás do agente público, existe o órgão ou a entidade da administração. A atividade administrativa, o agente público, desculpe, nada mais é do que a representação. Gravem isso. Ele é a representação daquele órgão ou daquela entidade. Ele, na verdade, ele está fazendo isso, mas ele está fazendo isso porque ele é parte desse órgão ou dessa entidade. Entendem? A vontade deles é única. Portanto, a imputação não tem que ser diretamente ao agente público, mas ela vai ser inicialmente ao órgão ou à entidade. Por que que isso é importante, gente? Por que que isso é fundamental que a gente veja? É o exemplo do que a gente chama de responsabilidade civil, lá no artigo 37, parágrafo 6º, eu coloquei aqui para vocês, tá? Até facilitei a vida, tá? Quando a gente for ver a responsabilidade civil do Estado, vocês vão ver no semestre que vem, vocês vão ver que as pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, prestadoras de serviço público, né, e aqui tem toda uma gama de exceções aí dentro da responsabilidade civil, que não vou tratar agora para a gente poder dar conta da matéria, mas esses indivíduos vão responder pelos danos que os seus agentes causarem na qualidade de agentes públicos. Não é qualquer dano, é na qualidade de agentes públicos. Por que que o agente público que está em férias não pode atuar? Por quê? Quem é que me ajuda lá no bate-papo? Quem me ajuda? Por que que o agente público que está em férias não pode atuar? Não é legítimo para atuar, né? Por quê? Porque o agente público que está em férias não está apto, ele está em férias, ele está fora de atuação. Portanto, ele não está apto para exercer aquele determinado munus público, a sua função pública. Por que que o agente público que está aposentado, por exemplo, não pode atuar? Né? Por que que eles precisaram agora, por exemplo, retornar à atividade, no caso da segurança pública, retornar à atividade e as atividades administrativas, no caso da segurança pública, oficialmente. Eles precisavam de um novo ato administrativo para fazer este retorno dos servidores aposentados, para torná-los aptos a atuar, né? Então, percebam que os indivíduos que estiverem nessa qualidade e que causarem danos terão as pessoas jurídicas, os entes, os órgãos, por trás deles, responderão pelos danos, assegurado, por óbvio, o direito de regresso. Mas o que é importante nisso, gente? Que o agente público ele não fala por si e que, portanto, a sua atuação deve ser impessoal.
e, portanto, a sua atuação deve ser genérica, abstrata, afastada. Certo? Ainda, gente, faça um plim-plim num outro artiguinho aí, na Constituição Federal, no mesmo 37, lá no parágrafo 1º. A publicidade, e esse eu tenho um exemplo muito legal, tá? A publicidade dos atos, programas, obras, serviços, enfim, campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação, dele não podendo constar nomes, símbolos ou imagens. Vou dar um exemplo. Se nós resolvemos, por exemplo, construir um informativo sobre as situações do Covid-19, ou construirmos um material de orientação sobre a situação do Covid-19, eu não posso, pelo princípio da impessoalidade, como agente público, colocar lá uma foto estampada minha. Eu não posso colocar um símbolo, uma imagem que caracterize, que venha caracterizar a minha promoção pessoal. Ou seja, eu vou lá tecnicamente dizer, como delegada de polícia, quais as situações em que o descumprimento das medidas de prevenção do Covid podem ser aplicadas. Posso fazer isso? Posso, sim. Maravilha, vou comentar, Ulisses, um minuto. Posso fazer isso? Posso, porque eu estou fazendo isso tecnicamente. Estou lá dizendo como vai funcionar a Polícia Civil, estou lá dizendo quais são as situações que vão acontecer, mas eu não posso fazer isso de maneira a me promover de forma político-partidária. Deixa eu ver se o Ulisses compartilhou com todos. Olha só, pessoal, legal, ó. O julgado que ele trouxe, então. Tá? Bem bacana, ó, um agravo de instrumento numa ação civil pública, onde eles se insurgiram com uma decisão que deferiu em parte uma liminar determinando a utilização nas comunicações governamentais de expressão para conteúdo pessoal ou político-partidário, né? Campanha publicitária, Blumenau, usando Blumenau 2050, isso, né? Usando um slogan específico, né? É muito comum que se faça, por exemplo, em alguns materiais, a produção de campanhas. Se coloque lá a foto do indivíduo, o partido ao qual ele está vinculado. Isso é promoção pessoal em relação ao cargo. Já te respondo, Mari. Vou dar mais um exemplo, gente. Por que existe a licença para concorrer a cargo eletivo, por exemplo, na nossa legislação do servidor estatutário estadual? Por que vocês imaginam que exista? Gente, eu falo e dou a resposta, mas para a gente avançar. Por que existe isso, gente? Existe porque o indivíduo que vai iniciar uma campanha eleitoral, ele não deve estar vinculado ao órgão ou à entidade pública ao qual ele pertence, sob pena dele estar ferindo o princípio da impessoalidade. Percebem isso? Então, o indivíduo vai iniciar a sua campanha e, portanto, quando ele iniciar a sua campanha eleitoral, ele sai em licença para concorrer a um mandato eletivo, até a data do pleito. Quando veio a data do pleito, ou ele tira a licença para exercício do mandato eletivo, ou, se ele não foi eleito, ele retorna ao seu cargo público. Percebem? Muito bem. Vamos lá, as nossas dúvidas do chat aqui, estou adorando. Prof, mesmo quando o agente está em férias, por exemplo, ainda assim ele não carrega certa responsabilidade? Sim, Mari. Quais são as responsabilidades que ele carrega? As responsabilidades que se referem ao poder, às questões disciplinares, tá? Por quê? E já explico com relação ao policial, tá? O agente público em geral, vou falar agora. O agente público em geral, ele tem o dever de probidade administrativa. Então, ele sempre vai ter limitações disciplinares, como, por exemplo, boa conduta pessoal, né? Não fazer atividades que possam denegrir a sua imagem enquanto agente público.
sim, ele carrega essas responsabilidades. Mas o que o agente público não pode fazer em férias? Ele não pode atuar. Dou um exemplo. Eu saio em férias e sou plantonista da delegacia de pronto atendimento de Canoas. E resolvo ir lá nas minhas férias assinar uns autos de prisão em flagrante. Não posso, porque não estou imbuída na minha função. Eu estou em férias, eu estou afastada. Só que aí vem a dúvida do Dario, tá? Porque ele diz o seguinte: fiquei na dúvida quando um policial reage a um assalto, por exemplo, tá? O caso, ou ainda a responsabilidade de 24 horas, não seria prevaricação no caso do policial. Bem, vejam a questão do policial, tá? Existem funções que nós não vamos poder fazer, como, por exemplo, ir lá assinar o auto de prisão em flagrante, ou ainda assinar ofícios lá, corriqueiros lá da administração policial, enfim. Qual é a diferença que nós vamos ter para o serviço policial? Por quê? No nosso Código de Processo Penal, qualquer do povo, ou seja, nem mesmo necessariamente o policial, tá? Qualquer do povo pode prender determinada pessoa em flagrante, ou ainda pode reagir a um assalto, se for o caso. Isso quer dizer que é parte das atribuições funcionais do policial, a ideia da Lise ali do Polícia 24 Horas é bem isso, é parte das atribuições funcionais, mesmo estando em férias do policial, tá? Em regra, por sua questão estatutária, o porte de arma e, consequentemente, o dever de agir no caso de uma situação de flagrância, tá bem? Então, nesse caso, sim, é uma exceção trazida lá pelo Código de Processo, até porque qualquer do povo, qualquer pessoa, qualquer um de vocês poderia, os que não são policiais, poderia ter a possibilidade de efetuar uma prisão em flagrante, tá bem? Mas o que a gente não pode? A gente não pode ir lá e assinar os documentos lá, lavrar o flagrante. Isso eu não posso estando em férias. Não é meu caso, gostaria de estar na noite. Tá bem? Muito legal a discussão, bem importante esse artigo. Vamos embora. Tudo bem até aqui? A gente tem 5 minutinhos, vamos ver a moralidade administrativa, voltamos para mais um bloco, tá bem? Gente, seguindo o nosso LIMP, então, dentro do nosso quadrinho, a gente vai ter lá o que a gente chama de moralidade administrativa. Vejam lá que quando a gente fala em moralidade administrativa, e se a gente for analisar do ponto de vista da doutrina, a ideia de moralidade administrativa, ela aparece de uma maneira também muito nova, né? Ela é tida também como um conceito extremamente vago, extremamente aberto, né? Por isso que é importante que a gente tenha amparo, primeiro, na doutrina e, segundo, naquilo que é trazido pela própria jurisprudência, tá? Então, fiquem um plim-plim aí quando vocês pensarem nisso. Ah, prof, mas por que um conceito aberto não tem valor? Tem valor, tem valor. Inclusive, façam plim-plim, anotem aí do lado, tá? Inclusive, a ofensa ao princípio da moralidade administrativa pode gerar a invalidade de um ato administrativo. Querem que eu repita? A ofensa ao princípio da moralidade administrativa pode vir a gerar a invalidade de um ato administrativo. Tá, mas o que é a moralidade administrativa? A moralidade administrativa vai exigir que os agentes e a administração pública como um todo se comportem de acordo com princípios éticos aceitáveis. Extremamente aberto, extremamente aberto. Para onde a gente tem que olhar? Qual é a luz solar que vai nos trazer isso? Primeiro, gente, a questão da boa-fé. A boa-fé já vem descrita, inclusive desde 99, na Lei 9784 de 99, que está aberta aí, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, tá? Mas se já quiserem dar uma olhadinha lá no artigo 2º, vocês vão ver que já há previsão da boa-fé administrativa, da lealdade administrativa.
da observância das leis, isso quer dizer, a figura do próprio princípio da legalidade. E o poder de disciplina. O poder de disciplina não, é a obrigação de disciplina. Então, vejam, essa moralidade não é a moralidade comum, não é aquilo que eu entendo como pudor, como algo vergonhoso, etc., que é o que a gente tem na moralidade comum, mas é uma moralidade administrativa do ponto de vista de que nós temos que ter uma administração pública que seja proba, que seja honesta, que seja transparente, e nós vamos ver a lei de acesso à informação, né? Que seja, que tenha uma clareza, uma abertura naqueles atos que ela pratica, certo? Olha só, gente, onde é que a gente encontra essa moralidade administrativa, né? Para que a gente consiga fazer plim-plim aqui. A gente vai encontrar isso, por exemplo, nas regras, como eu disse para vocês, da improbidade administrativa, previstas lá no artigo 37, parágrafo 4º, que vão dar origem, por exemplo, à lei da improbidade administrativa, que é a lei 8429 de 92, que vai trazer a possibilidade de infrações administrativas e penalidades administrativas lá postas. Quando a gente vai ver, prof, a lei da improbidade administrativa? CMS que vem, não tem problema nenhum, mas já frisem aí o artigo 37, parágrafo 4º. Ainda, onde é que a gente encontra a moralidade administrativa? Na Constituição Federal, quando prevê os crimes de responsabilidade do presidente da República e os de outros agentes políticos, lá no artigo 85, né? Na previsão dos remédios constitucionais, por exemplo, da ação popular, que nós vamos ter lá no artigo 5º, inciso 73, onde há a possibilidade, o cabimento do uso da ação popular como um remédio constitucional, quando há afetação, quando há a infringência ao princípio da moralidade administrativa. Ainda na lei de responsabilidade fiscal, né, além de outros muitos instrumentos. Mas nesse princípio, como o Dario que trouxe aqui, nepotismo, achei máximo, acho que foi ele, tá? Se não foi, me peço desculpas. Mas o colega que trouxe aqui a questão do nepotismo, né? Nós vamos ter lá o que nós chamamos da súmula vinculante número 13, né? Que vai se referir e vai coroar a questão. Temos 1 minuto, gente, depois voltem que temos mais um bloco, pelo menos, tá? A súmula 13, que vai se referir à questão da nomeação do cônjuge, companheiro ou parente, etc., a autoridade nomeante, que são os casos de nepotismo. Pessoal, pergunta que não quer calar. Eu preciso ter no meu estatuto, eu preciso ter nas minhas constituições estaduais, nas minhas leis orgânicas municipais, por exemplo. Algo que diga que seja contra o nepotismo? Ou isso fere de imediato ao princípio da moralidade administrativa? Eu não preciso ter normativa específica. Eu posso aplicar a súmula ou mesmo o princípio da moralidade administrativa de maneira direta, proibindo o nepotismo. Certo? Muito bem. Pessoal, nós estamos caindo em alguns segundos, portanto, gravem a súmula